O que é o Armagedon? O que a Bíblia tem a dizer sobre ele? Quando eu era mais novo, eu era fascinado pelo Apocalipse. Eu procurava saber mais sobre ele e como seriam os acontecimentos finais da história da Terra. Mas à medida que eu fui aprendendo, eu descobri que muitas ideias na mídia e nas redes sociais não correspondem exatamente ao que esses eventos significam. Um grande exemplo deles é a Batalha do Armagedon. Essa palavra, ela aparece na Bíblia. A imaginação popular representa o Armagedon ocorrendo de diversas formas diferentes. Alguns pensam que isso pode acontecer na forma de uma guerra nuclear. Outros pensam que será um grande confronto que haverá no Oriente Médio, envolvendo a mobilização de milhões e milhões de soldados. Ou até mesmo a possibilidade de que seja uma catástrofe mundial. O nosso objetivo com esse vídeo é entendermos o que esse evento ele realmente significa e o que a Bíblia tem a dizer sobre ele. Se você gostou do tema, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A palavra Armagedon, ela aparece na Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 16. Esse texto, ele fala sobre várias pragas que vão cair sobre a terra trazendo juízo da parte de Deus. Ao todo, são 7 pragas que caem sobre o mundo. Cada uma delas tem um alvo diferente. A primeira, ela cai sobre os homens. A segunda, cai sobre o mar. A quarta praga, ela é derramada sobre o sol. Mas a que mais interessa pra gente, nesse caso, é a sexta, que cai sobre o grande rio Eufrates. Ela vai ser descrita dos versos 12 ao 16 de Apocalipse, capítulo 16. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Primeiro, vamos falar sobre esse nome e o que ele significa. É preciso entender o que esse lugar ele representa, se é um lugar real ou não. O nome Armagedon, no idioma hebraico, ele significa montanha de Megido. Esse nome, Megido ou Megido, ele faz referência a uma cidade antiga que fica no atual território israelense. Na prática, não se trata de um monte chamado Megido, mas de uma montanha que fica próxima a esse local, essa cidade. E pelos indícios arqueológicos que temos hoje, sabe-se que essa cidade antiga ela fica próxima à Serra Montanhosa do Carmelo. Esse já é um lugar conhecido na Bíblia. No vídeo passado aqui no canal, nós falamos sobre como o Apocalipse ele faz várias referências a outras partes da Bíblia. Se você ainda não viu o vídeo, não deixe de conferir. O link estará na descrição. E esse lugar, o Monte Carmelo, ele não foi o palco de um confronto entre 2 exércitos, mas sim de uma batalha espiritual. No Antigo Testamento, por várias vezes o povo de Israel ele se desviava do culto ao Deus verdadeiro e caía em idolatria. Uma dessas vezes foi durante o reinado do rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Nessa época, o profeta Elias foi o único que se posicionou a favor do culto ao Deus de Israel. Após 3 anos e meio de seca, o profeta Elias ele colocou um desafio para o rei Acabe e os profetas e sacerdotes dos deuses pagãos. Neste desafio, seriam colocados 2 altares no Monte Carmelo. E o objetivo desse desafio era saber qual Deus enviaria fogo do céu para consumir os sacrifícios que seriam oferecidos naqueles altares. Dessa forma, todos os que moravam em Israel poderiam ver ali no Monte Carmelo qual era de fato o Deus verdadeiro. Os sacerdotes dos deuses pagãos ofereceram sacrifícios para suas divindades, mas não houve nenhuma resposta. Por sua vez, Elias, quando ofereceu um sacrifício ao Deus de Israel, Deus enviou fogo do céu que consumiu o sacrifício por completo. Portanto, com base no que aconteceu ali no Monte Carmelo, nós podemos entender que o conflito do Armagedon não se trata de uma guerra entre exércitos de países diferentes, mas sim
tinha um conflito envolvendo o próprio Deus, um conflito entre Deus e o mal. Nas Escrituras nós vemos o conceito da Trindade Divina, que é formada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É interessante notar que, aqui no capítulo 16 do Apocalipse, nós vemos no verso 13 a representação de uma trindade diferente, uma trindade das trevas, que é formada pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta, esses que estarão em oposição direta à trindade divina. Porém, nessa guerra entre a trindade divina e a trindade das trevas, o que serão das pessoas? O que essa guerra significa para os que estão salvos com Cristo? No verso 12 do capítulo 16, é dito que a sexta praga ela é derramada sobre o rio Eufrates, o que o faz ficar seco. No texto diz que isso ocorre para preparar a chegada dos reis que vêm do Oriente, ou do lado do nascimento do sol. Mas isso também remete a um acontecimento lá do Antigo Testamento. O povo judeu passou várias décadas no cativeiro na Babilônia. Eles foram libertos depois que a Babilônia foi invadida e tomada pelos persas. Babilônia era uma cidade fortificada. Havia alguns rios que passavam por ela. Um deles era o rio Eufrates. O rei Ciro, rei dos persas, adotou uma estratégia de desviar o curso do rio para que, por meio dele, ele pudesse invadir a cidade da Babilônia. O mais interessante é que o povo judeu ele estava dentro da Babilônia, aguardando a libertação que havia sido prometida. O Armagedon tem esse significado. É a libertação do povo de Deus, mas dessa vez, não pela intervenção de reis da terra, mas pela ação do próprio Deus. Eu gostaria de enfatizar o ponto de como que a Batalha do Armagedon ela é muito mais uma mensagem de esperança do que qualquer outra coisa. Isso vai de encontro com o que João escreveu no início do livro. No capítulo 1, verso 3, vai dizer: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. A Batalha do Armagedon vai ser o último confronto entre Deus e as forças do mal, para finalmente libertar a Terra das trevas que a subjugaram durante tanto tempo. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.